Não, é que tem coisas da internet, Deixa eu de quem só, tá assistindo, né? deixa eu só fazer essa pergunta aqui, e aí a gente passa para o pessoal da internet. Eu já vi dividir, alguns historiadores dividirem o seguinte, né? As crises que tem no final do Império e aí no início da República. O pessoal divide entre questão religiosa, questão política, a questão servil e a questão militar. Como é que você, o que que são essas questões? Que papel que elas tiveram? Como é que foi, como que foi o, você falou muito da abolição, né? Mas teve outros fatores que encadearam na proclamação da República? O fator fundamental é a crise militar. E a crise militar se dá em torno disso daí, principalmente, né? As Forças Armadas não querem fazer o papel de capitães do mato. Inclusive, o próprio Deodoro, antes da proclamação, não sei se dias antes, semanas antes, mas antes, acho que antes da abolição, ele entra em contato com o imperador, Dom Pedro II, e fala que as Forças Armadas não querem fazer o papel de capitão de mato. Pede, né, para o imperador para evitar o uso das Forças Armadas nisso daí. Quer dizer, que ele já sabia que ia dar problema, como efetivamente deu, né? A questão servil é a abolição. A questão religiosa já é um movimento de indisposição da monarquia com a direita, né? Porque a monarquia procurava se equilibrar, né, no cenário político que estava totalmente em crise. Mas isso daí aparece muito, né, na historiografia, essas crises são muito valorizadas, mas esse tipo de exposição dos acontecimentos não reflete a realidade do que aconteceu, né? O que aconteceu foi que a monarquia já estava totalmente em crise, perdeu a sua base social com a abolição, as Forças Armadas estavam à esquerda, e isso daí levou à derrubada total da monarquia. O que o Deodoro pretendeu fazer ou não pretendeu fazer, isso daí é secundário, porque a partir daí cria-se um movimento, né, onde os grandes problemas nacionais vão ser colocados. O primeiro governo, por exemplo, tem o Rui Barbosa como ministro da Economia. E aí acontece o famoso encilhamento. Quer dizer, o Ministério da Economia decide imprimir dinheiro numa quantidade muito grande para financiar o desenvolvimento industrial do Brasil, que mostra que, né, era um movimento progressista. Logicamente que a ideia de imprimir um monte de dinheiro para financiar isso aí é ruim, porque gerou uma desvalorização muito grande da moeda, uma crise nacional. Mas dá para perceber que o movimento histórico ele ia muito além de questões episódicas que deflagraram, né, a proclamação da República. É um movimento de profunda transformação.